Boa tarde, amigos, amigas. Essa 10ª edição do Reinventando tem um convidado muito especial que eu acho que muitos de vocês conhecem. É o Alexandre Schneider, que vocês devem lembrar como secretário de Educação do município de São Paulo, na gestão Kassab, na gestão Dória. E ele é um excelente e requisitado consultor, pesquisador na área educacional, na área de políticas públicas, ocupou inúmeros cargos, fez a graduação na GV, depois fez um mestrado em políticas públicas, como eu disse, ocupou muitos cargos, mas nos interessa muito para essa edição de hoje um trabalho que o Schneider está fazendo. Ele vai conversar com a gente de Nova York. Eu estou falando que esse programa está ficando muito chique, muito internacional. Conversamos com a Tati da Itália, hoje é o Schneider de Nova York, a semana que vem é a Paula Lousano do Chile, mas esse espaço, embora seja eletivo, ninguém obriga ninguém, ele caiu no gosto da rede, parece. A gente tem tido uma participação excelente em número de professores que assistem e temos tido entrevistas excelentes, né? Além da Tati, da Viviane Sena, da Priscila, do Mozart, a gente tem conversado com excepcionais profissionais da rede, o professor Wagner Neves, né, da JG, a professora Mônica, da Major, diretora da Major, a professora Débora, que é da DE de São Carlos, a professora Miriam, que trouxe uma aluna, e a gente teve a perspectiva de uma aluna nesse momento. O que eu Reinventando foi um espaço criado exatamente para discutir este momento da nossa vida. A pandemia do coronavírus afetou tudo. Além da crise sanitária, ela veio acompanhada de uma crise econômica sem tamanho, de uma crise emocional enorme, de uma crise política, infelizmente, porque politizaram o vírus, uma coisa absolutamente impensável, absurda, não é? E, claro, uma crise educacional com efeito direto nos nossos alunos, nossos professores, suas famílias e as suas escolas. A gente tem conversado aqui sobre várias coisas, vocês, né, se alguém assistiu a todos, acho que muitos têm vindo sempre, a gente falou desde os as primeiras orientações sobre o ensino remoto, a gente tem falado um pouco das desigualdades, do nosso modelo de escola que precisa mudar, do nosso modelo e papel do professor que precisa ser atualizado para as demandas do mundo do século XXI. Sabemos hoje que há uma nova relação entre professores e tecnologia. O professor não tem mais aquele medo de achar que vai ser substituído pela tecnologia, mas já está vendo a tecnologia como um instrumento importante de entrega de aprendizagem, mas com a tranquilidade de saber que ele, o professor, é absolutamente insubstituível. A tecnologia serve como instrumento de empoderamento da sua atuação. Então, a gente tem conversado aqui sobre vários assuntos. Talvez a gente tenha que começar a fortalecer mais a discussão sobre formação de professor e desigualdade, porque nesse retorno às aulas presenciais, que aí em São Paulo está marcado para setembro, a gente vai ter contextos absolutamente inusitados para nós, e o professor, no seu papel essencial, precisa estar preparado. O professor Alexandre Schneider, doutor Alexandre Schneider, ele está em Nova York desde setembro, fazendo pesquisas importantíssimas. Eu sei que ele está pesquisando sobre o impacto do não acesso à creche para mães trabalhadoras, eu sei que ele está pesquisando sobre desigualdades, e eu sei também que ele tem um filho de 12 anos que estudou numa escola em Nova York durante exatamente o período da pandemia. É claro que eu queria ouvir o Alexandre sobre tudo que ele sabe, tudo que ele tem feito. A gente não tem tempo para tudo. Mas aí, Alexandre, se você puder falar um pouco para a gente, é claro que você vai falar sobre o que você quiser, mas eu tenho muito interesse, e acho que todos que estão acompanhando o programa nesse momento, têm interesse em ouvir do seu trabalho, das suas pesquisas, a sua visão
sobre as desigualdades que essa pandemia trará para o nosso sistema educacional, seja público, seja privado. E eu acho que eu tenho uma curiosidade de saber como é que é o pai na pandemia, num país estrangeiro, e como é que você lidou com esse momento. Então, com muita alegria pelo seu esforço. Olha, ele está mudando de volta para o Brasil já na semana que vem. Ele assume o Instituto Singularidades, o que é ótimo para nós e para a formação de professor em geral no Brasil. Mas, mesmo assim, ele fez um esforço nesse momento de entrega de trabalhos em Nova York, de preparação de mudança para São Paulo. Ele fez esse esforço para estar aqui conosco. Eu agradeço de coração e te passo a palavra com muita alegria por sua presença, Alexandre. Oi, Raquel. Muito obrigado. Eu queria agradecer primeiro o convite de estar aqui com você, uma pessoa que é inspiradora, fez um excelente trabalho como secretária em Goiás, sempre foi um exemplo para mim, de estar aqui com os professores da rede estadual de São Paulo. Eu conheço muitos deles, porque muitos são também da rede municipal, onde eu trabalhei muito tempo, e de estar olhando daqui também toda a transformação que está sendo proposta nessa gestão agora da rede estadual de São Paulo. A gente tem agora um período com a pandemia que, de alguma forma, ele mostrou para todo mundo algumas coisas que a gente já sabia, né? Primeiro, que existe uma desigualdade nas redes públicas mundo afora, nas redes educacionais mundo afora e especialmente no Brasil, né? Há uma desigualdade entre os estudantes da rede privada e da rede pública, no caso do brasileiro, mas há também, dentro da rede pública, uma extrema desigualdade. A gente tem estudantes que têm possibilidade de ter um ambiente em casa para estudar, tem um computador, tem pais que estão ali juntos, e tem estudantes que muitas vezes não têm possibilidade nenhuma. Alguns deles em famílias muito grandes, morando em 2 cômodos e com dificuldades básicas de sobrevivência. Esta é a nossa realidade, a realidade do Brasil, realidade de São Paulo, município, e do Estado também, né? Então, a outra coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, e todos os pais especialmente aprenderam, que ser professor não é uma atividade para qualquer um. Que ser professor exige especialização, exige dedicação, exige cuidado, né? E eu acho que talvez um dos legados dessa pandemia que a gente pode torcer para que ocorram, e eu acho que já ocorre em muitos lugares, é a importância do papel do professor, seja no ensino à distância, remoto, seja na forma tradicional como a gente está acostumado. Então, essas duas coisas acho que são coisas que foram desveladas, dentre outras, com a questão da pandemia. A questão da desigualdade já era um problema no Brasil e em São Paulo, e agora ele pode ser um problema ampliado, né? À medida em que, por maior esforço que a gente faça, todas as pesquisas mostram que o ensino remoto ele não substitui a modalidade presencial. Então, a gente vai precisar trabalhar muito nessa questão da desigualdade. Se a gente puder fazer, e eu vou voltar nisso depois, vou falar um pouco da experiência aqui em Nova York, como você solicitou, se a gente puder hoje separar os alunos em grupos, grosseiramente, né, a gente vai ter aquele estudante que tem em casa um bom ambiente para estudar e tem a possibilidade de acessar um computador, um tablet, um telefone do pai, enfim, e ter internet, ter um lugar tranquilo para estudar. A gente tem aquele estudante que até pode acessar esses equipamentos via internet, mas que não tem em casa um ambiente que facilita isso, né? Que são muitos, e aqueles que não vão ter acesso nenhum nessa pandemia por maior esforço que nós fizermos, né? Então, a escola ela vai ter que se voltar neste retorno a lidar com esses grupos de alunos tão diferentes. É um grande desafio para as secretarias de educação, para as escolas e para os professores.
Como é que aconteceu aqui a pandemia? A gente está um pouquinho mais adiantado que São Paulo. Chegou um pouco antes aqui em Nova York o vírus. O governo aqui, ele inicialmente teve, do Estado, né? Ele passou por várias críticas porque começou o isolamento um pouquinho mais, 10 dias depois daquilo que se imaginava que começaria, mas as escolas, como em todo lugar, fecharam. A rede de Nova York, para a gente ter uma ideia, ela é muito parecida com a rede municipal de São Paulo. Ela tem, em número de alunos, são 1.100.000 alunos, 1.800 escolas, né, espalhadas pela cidade. O que tem de diferente aqui? Aqui o Estado, ele não tem uma função suplementar no caso do ensino fundamental, ou seja, não há provisão de ensino básico, nem no fundamental, nem no médio pelo Estado, é tudo do município. Quando a pandemia chegou, as escolas fecharam e não houve, e os professores ficaram por uma semana redesenhando suas sequências, seus planos de aula, já para uso remoto, para uso pela internet. A secretaria entendeu que o ideal era fazer um plano geral e dar às escolas autonomia para continuar o seu trabalho. Eu tenho um filho de 12 anos, ele está no 6º ano aqui, numa escola pequena, porque aqui também, é bom lembrar, a organização é um pouquinho diferente do Brasil. A gente tem o que eles chamam de elementary school, que é a escola do 1º ao 5º ano, aí corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental. Depois o middle school, que é a escola do 6º ao 8º ano, que é onde está meu filho, que são escolas pequenas, geralmente, que corresponde a um pedaço do fundamental, dos anos finais do ensino fundamental. E o ensino médio tem 4 anos aqui, né? Então, a gente tem escolas de tamanho muito diferentes aqui. Os professores, então, fizeram um planejamento e uma semana depois começou a experiência de ensino remoto. Foi uma experiência que a própria Secretaria da Educação e as escolas deixaram claro que ia ser melhorada com o tempo, todo mundo estava aprendendo junto, e por isso eles foram fazendo pesquisas e se comunicando com os pais e com os profissionais ao longo do ano letivo. Algo que é mais fácil aqui do que no Brasil. A pandemia pegou o ano letivo com 2/3 já cumpridos, né? Então é uma tarefa diferente você trabalhar com 1/3 do ano letivo, como foi o caso dos Estados Unidos, de todos os países do hemisfério norte, do que o Brasil, que pegou isso no começo do ano letivo. É muito mais difícil a tarefa brasileira do que a tarefa aqui dos Estados Unidos, de outros países, porque eles estavam indo para o final do ano letivo e depois tem 2 meses de férias. Então, tem um tempo de planejar também, que a gente não teve. Aí, nesse retorno, para você ter uma ideia, as escolas, a escola do meu filho fez um trabalho extraordinário, os professores seguiram o planejamento pedagógico, né? E, com isso, construíram sequências didáticas na internet. O que é importante ver? Cada escola decidiu como fazer. No caso da escola do meu filho, teve muito pouca interação no começo. O que a gente tinha eram tarefas que eram enviadas e que tinham que ser cumpridas até as 9 horas da manhã do dia seguinte. E os professores estavam à disposição em chats ou em mentorias coletivas e, em alguns casos, individuais, para que os alunos pudessem responder. Nesse período, para você ter uma ideia, Raquel, como foi duro, o Tomás, meu filho, que agora está com 12 anos, ele ficava das 9 às 7 horas da noite no computador, quase 10 horas. Parava para almoçar, enfim, tinha um período de respiro, mas aos poucos os professores foram construindo e afinando esse processo. Eles têm aqui um período de férias intermediário, que é uma boa medida que o Estado está propondo aí, aqui no caso a primavera, que eles chamam de Spring Break. Então, nesta semana de primavera, os professores retomaram o planejamento e foram trabalhar para melhorar a experiência que os alunos tiveram. Até aquele momento, eles teriam tido já 20 dias de aula, né, remota.
E, enquanto isso, os estudantes foram fazendo tarefas propostas pela secretaria mais voltadas ao socioemocional e à construção de projeto de vida. Então, foram pesquisas que eles tinham que fazer, por exemplo, sobre o que eles gostariam de fazer na faculdade, o que eles gostariam de fazer, ter como carreira. E aí iam pesquisar quais eram as faculdades, como é que era entrar numa faculdade, enfim, são crianças de 12 anos, 11, 12 anos, né, que eu estou falando. E interessante porque aqui há muita dificuldade de convencer as pessoas a ir para a universidade, porque a universidade aqui é toda privada e mesmo com financiamento, muitos estudantes acabam passando a vida pagando a escola. Então e muitos também não acreditam na possibilidade de entrar na universidade, né? Então essas duas coisas fazem com que o desejo por fazer a universidade não seja tão grande aqui. Estou falando da realidade de Nova York. Então os professores têm um trabalho muito grande de trabalhar com a autoestima dos alunos e mostrar, olha, você pode, você consegue, você vai. Em seguida, a decisão seguinte, o ano letivo continuou, foi uma decisão de não reprovar ninguém, né? Que é uma decisão importante, porque ao conversar com os professores, ao conversar com os diretores de escola, ao conversar com os pais, a Secretaria da Educação compreendeu que muitos desses meninos e meninas que estavam na escola não tiveram condição emocional, em muitos casos, ou condição para trabalhar, para estudar em casa adequadamente. Meu filho é um privilegiado, meu filho tem um quarto, tem um computador à disposição. Mas mesmo aqui em Nova York, que é uma cidade muito rica, os estudantes não eram todos que tinham possibilidade de ter acesso à internet ou a um computador. A gente está falando do seguinte, 1.100.000 alunos, 300.000 não tinham nenhum aparelho, telefone, tablet ou computador à disposição, ou quando tinham, não tinham internet. A secretaria comprou 300.000 tablets e entregou para esses alunos com internet, mas isso chegou no fim de abril. E, portanto, muitos estudantes tiveram uma perda, né? Como acontece no Brasil, como acontece em todo lugar do mundo. E a secretaria, então, compreendeu que os estudantes, não seria justo você reprovar os estudantes nesse momento. E eu acho que é algo que a gente tem que pensar também para o Brasil, porque o que a gente tem é que ter o cuidado para não punir nossas crianças e adolescentes duplamente. Ou você passa o estudante sem saber, o que também é uma punição, né? E a gente está abrindo mão e está fingindo que nada aconteceu, ou você reprova o estudante e você faz com que ele pague 2 vezes também pela pandemia, porque ele não teve aquilo que ele deveria à sua disposição. Não só porque a gente sabe que o presencial ainda não todas as pesquisas mostram isso, ainda não é um substituto perfeito, ainda não é substituído, né, pelo ensino remoto, mas porque mesmo no remoto muitos estudantes não tiveram condição de aprender. Agora, o último comunicado, aí a gente volta para o Brasil, o último comunicado da Secretaria aqui de Nova York foi de que as aulas voltam em setembro, que é o início do ano letivo aqui nos Estados Unidos. O ano letivo vai de setembro até junho, mas não vão estar todos os alunos na mesma sala de aula. Além dos protocolos de saúde, o que está decidido é que, no máximo, 12 alunos por sala vão retornar presencialmente, né? 12 alunos não, 12 pessoas, né? Então, no caso, a gente tem o professor mais 11 alunos, ou, em alguns casos, quando há necessidade de um apoio para um aluno com deficiência grave, é o professor mais um profissional e 10 alunos, né? E com isso, como a gente tem, como eu disse, as escolas também têm um número de alunos heterogêneo,
não só a gente tem ainda educação infantil aqui, mas a gente tem escolas que com 100 alunos, do meu filho, por exemplo, tem 130 alunos, que é essa escola que vai do 6º ao 8º ano. Mas tem escola com mais de 1.000 alunos. Então, cada uma vai adaptar a realidade a partir desta regra, né? Então, a gente vai ter a possibilidade de ter alunos indo um dia sim, um dia não, um grupo de alunos na segunda, um grupo de alunos outro grupo na terça, um grupo de alunos na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, e, enfim, eles vão tentando desenhar assim, ou a possibilidade de ter segunda e terça um grupo de alunos, quarta e quinta outro grupo de alunos, e na sexta meio período um grupo, meio período o outro. Para os mais velhos tem a alternativa de uma semana sim, uma semana não, com o remoto sempre no momento em que esse aluno não está em sala de aula. As escolas têm, então, alguns modelos que elas podem seguir. O número de alunos por metro quadrado levou a esse cálculo de 12 pessoas, adequado, né? Levou esse cálculo de 12 pessoas por sala no momento presencial. Então, aqui mesmo, a rede volta, já com o anúncio do prefeito, volta com a possibilidade de combinação entre o ensino remoto e o ensino presencial. As duas grandes preocupações dos americanos hoje e aqui nos Estados Unidos são com o aumento da desigualdade educacional, que é evidente, né? Porque ele já existe e a gente não tendo contato com o estudante na escola, ele vai continuar existindo. Aqui também tem gente que vai à escola e que tem alimentação escolar como algo muito importante na sua vida. E a desigualdade também, que já existia, ela vai aumentar por conta dos estudantes não terem condição de seguir adequadamente o ensino remoto. Então, eles estão estudando isso. A outra questão é em relação aos alunos com algum tipo de deficiência. Qual o melhor protocolo para atuar com essas crianças e adolescentes? Então, essas são as duas discussões que estão ocorrendo na data de hoje aqui. Mas o que é importante dessa experiência, o que eu pude viver e que eu achei muito relevante, é o seguinte, e que eu estou levando para a vida. Primeiro, a gente precisa entender que a gente tem um momento de emergência, que o mundo parou, que todo mundo parou. E, portanto, a gente vai ter, sim, políticas que a gente vai testar, vai dar um passo para trás e vai testar de novo. Quer a gente queira, quer não. É um ambiente dificílimo, de muita tensão para todo mundo, especialmente para os profissionais da educação, que também têm família, que também têm seus filhos na escola, que têm receio de ter algum tipo de contaminação, de levar para casa, e que têm trabalho triplo, tudo isso. E todos nós, e os responsáveis também, né, que vão tomar a decisão de como voltar, também tem uma tensão aí. Mas a gente precisa entender que nesse momento de emergência, a gente está lidando com o inusitado, nós vamos ter que muitas vezes, adotar determinadas políticas e, sem medo nenhum, às vezes ter que voltar atrás nessas políticas. Esse foi um aprendizado aqui. E como eles fizeram aqui, que eu acho que eu me senti bastante contemplado como pai que participava das reuniões e participei das reuniões na escola, com os professores, etc. Uma comunicação permanente com os pais e com os profissionais da educação, né? E aí a gente está sempre sabendo, recebendo carta, até hoje, ontem recebia, isso que saiu no jornal hoje, eu recebi por carta ontem do secretário da Educação, todos os pais receberam. Então, manter uma comunicação frequente em toda a linha da educação, do professor ao secretário, é muito importante, com os pais, né? E entre nós também, entre todo mundo que está nessa rede de educação. A outra questão é que a gente não pode mascarar os problemas. Então, a gente assumir que a gente precisa se preocupar com a desigualdade, a gente assumir que tem aluno que não consegue acessar e que a gente vai ter que ter uma política para eles, é o melhor caminho. E eu acho que isso tudo ajuda a gente a construir junto um processo que reduza
esses problemas, que minimize esses problemas. E, portanto, uma discussão que eu acho que é muito importante no Brasil, e que no Brasil é muito difícil de se ter, e que eu venho advogando há bastante tempo, é o seguinte: a gente precisa entender este ano e o próximo, pelo menos, se não mais um, como um ciclo, né? Não faz sentido a gente imaginar que, por melhor que as escolas voltem, mesmo por uma hipótese que não vai se confirmar pelo que a saúde diz, de todo mundo voltar em setembro e bem, que a gente vai conseguir dar conta do ano letivo depois de tudo que aconteceu. Nós não vamos dar conta disso. Então, é hora da gente pensar em selecionar aquilo que é mais relevante neste ano e construir um processo que os estudantes não percam aquilo que deveriam ter aprendido. Como isso pode ser feito? Tratando este ano e o próximo como um ciclo, distribuindo as habilidades ao longo dos 2 anos. E, eventualmente, obviamente, vendo se cabe, para que a gente não simule um falso aprendizado ou para que a gente não jogue a culpa nos estudantes. Eu acho que o desafio do Brasil, o primeiro deles, acho que é olhar de frente essa pandemia e organizar as escolas como já está sendo feito, né? Quer dizer, pensar um pouco pensar primeiramente na saúde, né? Que é algo que eu, acompanhando daqui, vejo que está sendo feito, pensar na saúde dos profissionais e dos estudantes, né? É duro falar para um pai que a aula vai voltar só em setembro, mas é o mais correto do ponto de vista de um gestor público, essa decisão, porque a gente não corre o risco de voltar e a doença se espalhar por aí, e aí a gente ter mais problemas, não só de saúde, mas também para a própria educação. Além disso, eu acho que é importante para o Brasil, mais uma vez, a gente flexibilizar o currículo, né? A outra questão que acho que é bastante importante é que a gente vai precisar olhar, voltando ao que eu falei no início, agrupar os nossos estudantes a partir da sua experiência, não só dos resultados na avaliação diagnóstica que eventualmente venha sendo feita. Eu acho que é importante que vá ser feita na volta, né? Eu acho que é importante a gente já mapear aqueles estudantes que, de alguma forma, conseguiram acompanhar a partir do aplicativo, a partir das plataformas, a partir do material enviado em papel que muitas redes mandaram, a partir da TV, enfim, aqueles que conseguiram fazer esse acompanhamento e tiveram, vamos dizer assim, um apoio, uma facilidade em casa, mapear aqueles que conseguiriam, mas por algum motivo não conseguiam, quer dizer, eles têm tudo à disposição, mas eventualmente a situação pessoal e familiar não possibilitou com que conseguissem acompanhar adequadamente, e aqueles, sim, que a gente sabe que existem, que não conseguiram de maneira alguma, porque não deu certo, porque moram em condições precárias, porque são mais vulneráveis, porque não têm esses equipamentos. E aí a nossa formação, a nossa organização escolar tem que tentar dar conta desta realidade. Não escondê-la embaixo do tapete, mas tentar ver como trabalhar. Isso envolve formar os professores para isso, isso envolve organizar a escola para isso também. Quem é que a gente vai priorizar para o reforço? Quem é que a gente vai priorizar para determinados programas, né? E aí eu acho que, mais do que a secretaria, é uma sugestão, eu acho que a escola deveria assumir um papel ativo nisso, né? A escola conhece melhor o seu público, conhece melhor os estudantes, muitas vezes, do que... Eu já fui secretário, você já foi secretária, né, Raquel? Você já foi ministro, enfim, todos nós temos essa experiência da gestão. Mas a experiência da escola, ela é insubstituível nesse ponto, de conhecimento real da sua comunidade, para que ela possa, de um lado, acessar aquilo que a Secretaria pode entregar, mas, de outro, também construir uma relação mais direta a partir das necessidades dos estudantes. E a escola também
também é outra sugestão, a gente está falando aqui com os professores da rede estadual, mas é importante mapear no seu território quais são os serviços públicos municipais que podem ser acessados pela escola ou pelas famílias. Acho que neste momento entender assim, aonde está o posto de saúde, aonde está o centro de referência de assistência social, aonde estão os serviços públicos e privados, que as famílias possam ser levadas, para onde as famílias podem ser levadas, ou que podem acompanhar as famílias, ou que já estão muitas vezes. O grande problema que nós temos hoje é que a gente tem serviços sociais muito bons, aqueles não tão bons, mas enfim, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, o serviço de saúde brasileiro é um sonho, né? Aqui as pessoas ou morrem ou falem, não tem SUS aqui. Quer dizer, então o SUS, a gente tem que erguer uma estátua para quem construiu o SUS e trabalhar para melhorá-lo. Mas é importante que a escola consiga mapear, porque esses serviços, muitas vezes, já estão trabalhando com as famílias que têm alunos na escola ou com os próprios estudantes. Então, esta relação mais fina pode ajudar a gente a dar um apoio maior para esses estudantes. O pai não conseguiu a renda mínima que o governo federal está dando. Por que não? Será que o CRAS não pode ajudar esse pai a fazer o passo a passo? Será que a gente não pode, então, fazer essa ponte com o CRAS? A questão da saúde também. Ao mesmo tempo, o CRAS não pode avisar a escola sobre problemas que aquelas famílias que a gente atende estão passando e que não nos chegam porque o estudante às vezes tem vergonha de falar, ou a gente sente que ele não está bem, mas ele não quer abrir para ninguém. Então, estas articulações são fundamentais para que a gente possa cuidar e ter o aluno, especialmente os mais vulneráveis, mais tranquilos em sala. Então, tem um monte de desafios, muitos deles são pedagógicos, e eu já falei aqui, acho que tem a questão do currículo, tem a questão da formação, mas tem o desafio principal, que é cuidar das pessoas, sejam elas as pessoas das nossas equipes escolares, que também vão ter passado por problemas em casa de saúde mental, porque o marido ou a esposa perdeu o emprego, ou porque perdeu um ente querido, ou porque tem o estresse de continuar trabalhando com os filhos em casa e não tem uma situação adequada para lidar com isso, e também das crianças e adolescentes que vão também passar por esse mesmo dano. Acho que o primeiro movimento que a gente tem que fazer, antes de cuidar do saber, é cuidar do ser, né? É cuidar para que ninguém consegue dar uma aula bem se não tiver com uma boa cabeça, e ninguém consegue aprender se não tiver com a cabeça boa também. Então, acho que esse cuidado inicial é o mais urgente. E no pedagógico, a gente entendendo que o mundo parou para todo mundo, a gente pode ter mais tranquilidade para construir o futuro, né? Construir o futuro é entender o que cabe no tempo que a gente tem e não ter problema nenhum em esticar um pouquinho esse tempo. Ou seja, trabalhar por ciclo e não trabalhar por ano letivo nesse momento de emergência, né? Por fim, eu queria dizer que, olhando também tudo que foi feito, é importante ver que não é trivial você, de uma hora para outra, transformar uma escola ou transformar um ensino face a face num ensino remoto, né? Então, você construir programas, projetos, sequências didáticas, formações, aplicativos, esse é um trabalho que precisa ser elogiado. A gente costuma olhar o lado vazio do copo, que mas tem muita gente que não está acessando. É verdade. Mas, assim, a gente também não pode não fazer nada diante disso. E é por isso que a gente precisa de um plano para aquelas pessoas que não estão acessando, e esse plano, até onde eu entendo, está sendo feito também. Por fim, também elogiar uma questão que eu acho que é muito importante, que está sendo levada aí pela rede estadual, que é o 4º ano do ensino médio. Eu acho que a ideia é excepcional. Eu acho que, infelizmente, a gente tem no Ministério da Educação
um pouco caso, não só com a educação, mas especialmente com os mais vulneráveis, porque o ideal seria a gente ter um ensino médio, o Exame Nacional do Ensino Médio, na metade do ano que vem, para que as redes pudessem apoiar esses alunos que estão no fim do ensino médio e com os calouros entrando na universidade depois da prova. Para isso, o Ministério da Educação precisaria, de um lado, levar o exame, em vez de janeiro, para abril ou maio, e fazer um acordo com as universidades para que os calouros entrassem só depois da prova. A gente precisa lembrar que a gente também não sabe se as universidades vão voltar em fevereiro ou março do ano que vem. Hoje não dá para dizer que vão voltar ou não, né? E, portanto, a gente precisa, numa emergência, também cuidar dos mais frágeis. E os mais frágeis são os alunos das redes públicas, especialmente os mais vulneráveis. Por isso, de um lado, elogio a introdução do 4º ano do ensino médio, e de outro, fica aqui minha tristeza com o fato do Enem se manter praticamente como dantes, e com isso certamente vai prejudicar aqueles que mais precisam, que são os nossos alunos mais vulneráveis do ensino médio público em São Paulo e no Brasil. Não sei se era esse o papo inicial que você queria, Raquel, mas eu tentei cobrir um pouco. Nossa, Alexandre, foi excepcional. Eu estou dividida entre te ouvir e ouvir a quantidade de perguntas e comentários que estão chegando aqui. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de abordar tudo, mas os comentários, Alexandre, começam desde reclamação e dizendo que você está fazendo muita falta na Secretaria de Educação de São Paulo. Então, assim, né, as pessoas estão sentindo a sua falta, elogiando muito, perfeita essa ideia, 2 anos, um ciclo, excelente fala. Alguns com medo, o que é compreensível, de que esse rodízio dos alunos possa, inclusive, aumentar a contaminação, se você tem algum conhecimento sobre a expansão da contaminação ou não no rodízio, como é que fica essa situação. Claro que todo mundo adorou a ideia de Nova York de distribuir 300 mil tablets. Eu acho que a gente tem que fazer aqui no Brasil, sim, uma campanha. Eu sou da diretoria do Instituto, Alexandre, chama Educatores, que é um instituto, que é um conjunto de ex-secretários estaduais de educação. Fui eleita essa semana agora, e a gente está com muitas propostas. Uma das nossas bandeiras vai ser fazer um trabalho muito forte para que o FUST seja usado para isso. Eu até quero aproveitar, desde que eu fui presidente do CONSED em 2000, eu venho brigando por causa disso. Quando Fernando Henrique privatizou as comunicações, foi criado um imposto chamado FUST, é o Fundo de Universalização do Serviço de Informática. Esse fundo foi criado basicamente para informatizar as escolas, eram os alvos prioritários do FUST. Existe hoje, quase 20 anos, mais de 20 anos depois, 32 bilhões de reais parados nesse fundo, FUST. É importante todo mundo saber esse nome para cobrar de deputados, senadores e políticos o encaminhamento desses 32 bilhões parados no FUST, bilhões, 32 parados no FUST, para equipar as escolas do Brasil, porque nós vamos voltar depois dessa pandemia, primeiro, com a certeza absoluta de que a internet tem que chegar nas escolas da mesma forma que eletricidade e água. São 3 demandas. Infelizmente, nós ainda não temos nem demanda sanitária de água e nem eletricidade no Brasil inteiro, mas junta-se a esses 2 componentes o terceiro, que é a demanda por internet. Tem que ter banda larga em todas as escolas, e além das escolas, acho que a gente tem que pensar na banda larga e digitar, e dar condições digitais não só para a escola, mas para as pessoas também, como Nova York foi feito, distribuindo tablets para os alunos. Então, acho que isso tem que ser claramente
uma política nossa de reivindicação dos níveis de todos os federados, União, Estado, município. Agora, tem perguntas, eu queria que você falasse essa coisa do rodízio, o que você acha dessa ideia de brigar pelo FUST, mas eu queria que você falasse duas coisinhas a mais. Eu queria entender melhor quando você disse que socioemocional e projeto de vida foi prioritário. O Estado de São Paulo tem projeto de vida para os alunos do Fundo 2 e do ensino médio. A questão socioemocional está na BNCC e está especificamente também dentro do Inova, dentro de programas do Rocieli, é um dos pontos de pauta dele. A gente tem discutido isso aqui no próprio programa Reinventando, falamos com a Tatiana, falamos com a Viviane, mas como que isso foi feito exatamente? E acho que não vai dar tempo, e talvez esse último pedido que eu vou te fazer, quando você fala nos 3 agrupamentos de estudantes, né, agrupar os alunos no retorno pelas experiências de cada um dentro daqueles 3 grupos que você colocou. Na prática, isso poderia correr o risco de ser mal interpretado como homogeneização das turmas, carimbo de quem é fraco, quem não é. Você sabe que isso é complicado, essa coisa de nivelamento de turmas homogêneas, heterogêneas, pelo nível de conhecimento. Você sabe que a gente tem uma história delicada em relação a isso. Como é que você está vendo essa situação? Eu vou começar pela última, Raquel. Talvez eu não tenha sido muito claro. Na verdade, eu não estou nem defendendo que a gente faça agrupamentos distintos, né? O que eu acho que a gente tem que ter olhares distintos para essas crianças, né? Eu acho que o que você pode fazer é ter um programa de reforço diferenciado, um apoio diferente para essas crianças. E acho que esse apoio, inclusive, devia ser não só do ponto de vista pedagógico. Por isso que eu acho que essa articulação entre áreas ela seria bastante importante, né? Eu acho que é tentar entender como essa criança voltou e, a partir daí, a gente tentar construir dentro da escola espaços para que essas crianças possam ter atividades a mais, né? Ou enfim, olha, ela não tem um espaço em casa, mas será que este grupo de crianças, dependendo da forma como a escola se organiza, não pode passar um determinado horário tendo um tipo de reforço? Acho que aí é uma questão de organização, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, com o meu filho aqui. Ele aqui tem um programa que vale para americanos e para imigrantes, que é o seguinte: você chegou na escola, você faz um teste de língua e aí ele tenta mais ou menos te encaixar no nível que você está de inglês, né, no caso. E ele tem aulas, não são no contraturno necessariamente, para que ele possa melhorar e chegar até o fim do ano letivo no mesmo nível dos seus colegas, né? E com meu filho aconteceu isso, quer dizer, ele chegou aqui, ele estudava inglês numa escola particular, mas ele chegou aqui num nível diferente dos colegas americanos. E em 7 meses eles colocaram ele no mesmo nível, né? Eles conseguiram trabalhar. É óbvio que depende muito de uma série de características, não dá nem para discutir aqui. Mas eu acho que é ter um trabalho específico, um olhar diferente, enfim, e uma organização diferente. Não necessariamente se precisa agrupar diferentemente, mas você pode eventualmente trabalhar com reforço, tirar, às vezes, esse menino ou menina da sala para um outro trabalho específico durante o próprio horário. Enfim, acho que a escola pode ser capaz de fazer isso. O que a gente precisa é, primeiro, compreender que essas diferenças existem. Segundo, ser capaz de construir programas específicos para essas crianças e ser capaz de formar professores para isso. Acho que isso é possível, tem várias experiências aí que já aconteceram. A outra questão do FUST, eu acabei de escrever eu tenho uma coluna na Folha e um dos artigos foi esse. Eu acho que estou completamente de acordo com você. Não adianta a gente ter a escola conectada se a casa não está conectada. E eu acho que hoje, tecnologia e conectividade, cada vez mais vai ser um elemento da cidadania, da construção cidadã.
seja na escola, seja porque uma série de serviços eles são digitais e acesso à educação, ao conhecimento também. Então, eu acho que o Brasil precisa ter uma política ativa de conexão, como você bem disse, da mesma forma que chega a luz, que tem que chegar a luz, né, que tem que chegar o esgoto e água, que ainda não chegam, tem que chegar na casa das pessoas. Isso tem que ser uma meta, conectar as pessoas à rede. Acho que tem mais uma outra questão que você falou, a questão do rodízio. É uma preocupação. Eu acho que o que preside todas as decisões é a saúde, né? Então, assim, o que eles estão dizendo aqui é que cada escola vai escolher porque o tipo de rodízio, porque a escola entende melhor o seu público, né? A escola do meu filho, ela ocupa 2 andares de um prédio aqui, e são 100 e poucos alunos, né? São perto de 140 alunos. Então, no caso deles, pelo que o diretor me contou, 2 dias um grupo, 2 dias outro grupo e divide meio a meio na sexta-feira. Agora, tem outras escolas que vão escolher outro método, mas a saúde, ela já estabeleceu quais são os protocolos na escola que todo mundo tem que obedecer, o que tem que ter na sala de aula, proteção individual, procedimento se alguém chegar com algum tipo de sintoma, professor ou aluno, quais professores podem dar aula, quais não podem, enfim, tudo isso está sendo protegido. A escola decide o que é melhor pedagogicamente, com o grupo de alunos que ela tem. Então, para os mais velhos e para escolas muito grandes, aqui o pessoal tem entendido que talvez seja mais fácil trabalhar uma semana, um bloco de uma semana, aí vem outro grupo no outro bloco e se faz o trabalho remoto. Mas tudo isso está ainda sendo construído, vamos dizer assim. O ano letivo aqui começa em setembro. Então, eu acho que a grande preocupação, que é uma preocupação que todos temos e que está sendo feito no Brasil, especialmente em São Paulo, é com a segurança e a saúde das pessoas, né? E é difícil, né, Raquel? Porque a gente é um cabo de guerra, né? Os pais querem voltar amanhã e os professores estão com receio de voltar. E é natural que seja assim. A gente não tem que entender isso como um inferno tropical. A gente tem que entender isso como natural. Somos pessoas. Os pais querem voltar amanhã porque estão pressionados pelo trabalho e os professores têm um receio porque eles lidam com muita gente. O melhor caminho qual que é? Respeitar a saúde e fazer o melhor pelos nossos alunos. E é buscar o que nos une nesse momento e não aquilo que nos separa. Olha, infelizmente a gente já está caminhando aí para os 5 minutinhos ou 4 minutinhos finais. Eu vou te mandar as perguntas e comentários que eu recebi. De um modo geral, bastante concordância, isso que você falou, o receio de retorno, a questão da saúde. A Fiocruz recomenda que nem volte agora, 40% dos alunos é que estão seguindo, muita concordância com as suas posições. E uma pessoa, eu estou sem tem várias aqui, eu perdi a seleção dela, uma pessoa que ficou muito feliz de você lembrar, ou Nova York ter lembrado do aluno com deficiência. E eu também quero chamar a atenção para isso, porque uma das minhas preocupações aqui no Reinventando é que eu nunca conversei com ninguém sobre o que fazer na pandemia com aluno com deficiência. Então, eu quero reforçar isso, é extremamente importante. Podem mandar sugestão de quem vocês querem ouvir para falar a questão da deficiência, mas eu queria que você caminhasse já para a sua fala final, Alexandre, contemplando um pouco dessa questão da educação especial, da questão da pandemia aí, como é que aconteceu. Então, aqui eles têm um apoio nas escolas em salas onde você tem aluno com algum tipo de deficiência, né? E tem toda uma preocupação com as escolas serem adaptadas e tal. Algumas têm dificuldade, porque muitas estão em prédios muito antigos, né? Mas isso eles têm trabalhado. A gente tem uma boa experiência no município de São Paulo, e é meio cabotino dizer, porque eu participei ativamente disso, que
coloca uma série de profissionais à disposição, né? Eu acho que esses estudantes precisam de cuidado, e eles precisam, de alguma forma, também nesse período de pandemia, estar na escola, porque imagina, às vezes você não tem a mobilidade adequada, ou você ou você não enxerga, você não, né? Enfim, tem vários tipos de deficiência, alunos com PC que estão nas escolas públicas já, e esse convívio, ele é muito importante, esse estar na escola é importante para todo mundo, mas para eles também. Então, eu acho que aí a gente resolve, primeiro, olhando os protocolos de saúde, porque a gente tem um número muito... É um arco-íris isso aí, né? Tem um monte de questões. Olhando os protocolos de saúde, que são muitas vezes específicos, trabalhando a formação dos professores e trabalhando para que, mesmo num período difícil como a gente tenha um apoio em sala de aula, né? Para que esses estudantes possam ser apoiados na escola. É muito importante para eles, e é muito importante não só para nós, a importância de garantir um direito, é um direito deles. Mas além deles terem o direito, acho que é importante que a gente compreenda que estar no mesmo ambiente, estar num ambiente diferente da sua casa é muito importante, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente deve olhar com cuidado. Eu acho que a escola que cuida do mais vulnerável, de qualquer tipo de vulnerabilidade, seja social, seja porque tem algum tipo de deficiência, é a escola que consegue cuidar de todo mundo, é a melhor escola do mundo, né? Então, quando a gente olha primeiro para quem precisa mais, a gente constrói uma escola muito forte, né? E eu acho que esse tem que ser o nosso desafio. Eu queria, até se eu puder, Raquel, te dar a sugestão. Tem o Rodrigo Mendes, o Instituto Rodrigo Mendes, que faz um trabalho belíssimo, acabou de fazer uma pesquisa sobre protocolos para alunos com deficiência, para trabalho com alunos com deficiência no mundo inteiro. É uma pesquisa muito boa, que está disponível lá no site dele, e é um bom papo para se ter sobre esse assunto. E tem profissionais... Olha, eu acabei de puxar de orelha aqui da equipe técnica, a gente já vai ter que encerrar. Ah, tá bom. E aí, eu acabo te cortando assim no meio, mas foi excelente. Eu agradeço muito. Há uma concordância, como eu disse, dos comentários. A melhor escola do mundo é aquela que sim consegue ser boa para todo mundo. Então, esse olhar de cuidado, esse acolhimento, essa empatia, esse olhar excepcional. Te agradeço demais, mas você só tem tempo de falar tchau. Tá bom, tchau. Eu estou à disposição nas redes sociais para quem quiser continuar a conversa depois. E muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Boa sorte para vocês e para o nosso secretário que passou pela experiência e está ainda com mais condição de olhar para todo mundo depois de ter passado pelo que passou. Boa sorte para todos aí. E ele está muito preocupado com isso. Semana que vem tem a Paula Lozano, vou conversar com o Rodrigo, depois a gente tem a Vânia da escola Tomás Alckmin também. Assunto e gente para conversar é o que não falta. Muito obrigada a todos, obrigadas pelas perguntas, pelos comentários. Continuem conosco na próxima quinta. Um beijo no coração de cada um. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.